Você já se perguntou por que certos lugares, paisagens ou imagens mexem com você de forma inexplicável? Por que uma cena que para outros parece comum, para você parece conter um chamado, um eco silencioso que reverbera dentro do peito? A resposta talvez não esteja no que você vê, mas em quem você é quando olha. Carl Jung nos ensinou algo profundo. O que você vê no mundo é, na verdade, um reflexo do que você carrega dentro. Isso quer dizer que toda percepção é, ao mesmo tempo, uma projeção. Quando você observa uma janela, não está apenas vendo o que está do lado de fora. Está revelando, muitas vezes sem saber, o que está acontecendo no seu mundo interno. E é aqui que começa este vídeo. Hoje você será convidado a olhar para 5 janelas simbólicas. Não são janelas comuns. São imagens que carregam arquétipos, emoções, histórias não contadas. E a janela que mais te atrair, sem que você precise pensar demais, pode revelar a forma como sua alma percebe o mundo. Mas atenção, isso não é um teste psicológico, nem uma brincadeira de internet. É um mergulho, um convite ao autoconhecimento, um espelho silencioso diante da sua psique. Imagine o seguinte: você está sozinho em um cômodo vazio. À sua frente há 5 janelas. Cada uma mostra uma cena muito diferente da outra. Você não sabe o que elas significam, mas algo dentro de você sente. Uma delas chama sua atenção mais do que todas. E essa escolha, ainda que pareça sutil ou impulsiva, não é aleatória. É um reflexo direto da sua estrutura interna, de suas cicatrizes, seus desejos, suas memórias, seus vazios, suas esperanças, seus fantasmas. Vivemos em um mundo que nos ensinou a desconfiar do sentir, a valorizar apenas o que é racional, mensurável, lógico, mas a verdade mais profunda raramente se revela através da lógica. Ela se insinua nos símbolos, nos sonhos, nos impulsos silenciosos, naquilo que te comove sem motivo aparente. E é por isso que essa escolha simbólica pode tocar pontos em você que estavam adormecidos, esquecidos ou evitados. Jung chamava isso de a linguagem da alma, uma linguagem que não usa palavras, mas imagens. E mais, ele afirmava que cada escolha que fazemos, por mais simples que pareça, é guiada por uma parte inconsciente que busca se tornar consciente. É isso que torna a escolha de uma imagem simbólica tão poderosa. Ela ultrapassa o racional e alcança o núcleo do seu ser. Talvez, ao ver a tempestade sobre o mar, você sinta um arrepio familiar. Talvez o Vale Verde ao amanhecer te faça respirar mais fundo. Talvez a cidade iluminada te fascine pela sua ordem. Ou o deserto com um único árvore te comova pela sua solidão. Ou ainda, o vórtice cósmico sobre uma terra rachada te faça sentir algo que você nem consegue nomear. Não importa qual imagem seja. O importante é perceber como ela toca você. O mundo interior não é feito de certezas. É feito de camadas. E cada janela revela uma camada diferente da sua forma de existir. Não apenas de pensar, mas de sentir, de sofrer, de amar, de buscar sentido. Mais do que uma preferência estética, a imagem que te atrai é uma metáfora viva da sua jornada atual. Talvez você esteja em meio a uma tempestade emocional. Talvez tenha escolhido a esperança silenciosa de um novo amanhecer. Talvez esteja buscando segurança na ordem racional. Talvez sinta o peso do deserto existencial. Ou talvez esteja sendo chamado por algo maior do que a própria vida. Essa escolha é sua. E é sagrada. Não importa quantos anos você tenha, ou quantas experiências já viveu. Há sempre algo dentro de nós pedindo para ser reconhecido. Algo que ficou esquecido na correria do dia a dia, no barulho das exigências sociais, na tentativa constante de se adaptar. Que às vezes, basta uma imagem para esse chamado se tornar audível. Neste vídeo, vamos caminhar juntos por cada uma das 5 janelas. Cada uma representa uma visão de mundo. Não como ela deveria ser, mas como você a sente no mais profundo de si. Você vai perceber que essa visão não é aleatória. Ela é moldada pela sua história, pelos traumas que te transformaram, pelos vínculos que te formaram, pelos sonhos que te guiaram ou te frustraram. Você está prestes a se ver com novos olhos, a descobrir que a imagem que te atraiu fala uma verdade que talvez você ainda não teve coragem de ouvir. Mas ela está lá, sempre esteve, e agora silenciosamente bate à sua porta. Ou melhor, à sua janela,
A única pergunta que importa agora é: você está pronto para olhar através da janela da sua alma? Se a imagem que mais te atraiu foi a de um oceano revolto sob um céu rasgado por relâmpagos, há algo profundo em sua alma que não se satisfaz com superfícies calmas. Você não busca conforto, você busca a verdade. Mesmo que ela venha envolta em caos, dor e incerteza. Muitas pessoas passam a vida tentando evitar o desconforto, anestesiando a dor, escondendo suas sombras sob uma rotina previsível. Mas você não. Algo em você reconhece que a vida real pulsa nas rachaduras, nos abismos, nos gritos do inconsciente. Você sabe, talvez não conscientemente, que há uma sabedoria oculta na escuridão. A tempestade que te atrai não é apenas uma cena dramática. Ela é um espelho do que acontece dentro de você. Jung chamaria isso de projeção arquetípica, quando o mundo externo se alinha ao mundo interno e revela com crueza aquilo que você precisa enxergar. O mar agitado, os ventos violentos, os trovões cortando o céu. Tudo isso são símbolos da psique em movimento, em conflito, em transformação. Para quem escolhe essa janela, o mundo não é simples nem previsível. Você enxerga profundidades onde outros veem apenas superfície. Sente demais, capta demais, carrega o peso da existência como se o mundo falasse com você em uma linguagem que poucos compreendem. Uma linguagem de presságios, intensidades, choques. Isso pode ser exaustivo. Pode fazer você se sentir deslocado, emocionalmente sobrecarregado, como se não houvesse lugar seguro. Mas essa percepção também é um dom raro. O dom de sentir o mundo em sua complexidade brutal e ainda assim buscar sentido. Não há nada mais junguiano do que isso. Jung falava sobre a confrontação com a sombra. Esse conceito não é um detalhe intelectual. É um rito de passagem existencial. A sombra representa tudo aquilo que foi negado, reprimido, julgado como inaceitável em nós. E para quem escolhe a janela da tempestade, a sombra não é apenas conhecida, é íntima. Você talvez a encare diariamente. Talvez viva em uma corda bamba, entre explosões emocionais e silêncios ensurdecedores. Mas ao contrário do que muitos pensam, isso não te enfraquece, isso te forma. Você aprendeu a encontrar verdade nos relâmpagos, a ver sentido no caos, a reconhecer beleza na desordem. Sua psique não se contenta com verdades pré-fabricadas. Ela exige experiências que te sacudam, que te coloquem em contato com algo maior. Não é que você goste da dor, mas você sabe que a dor contém revelações, que a paz superficial jamais trará. Essa janela também pode apontar para uma conexão profunda com o arquétipo da grande mãe em sua forma mais primitiva e desafiadora. Não. Como a figura acolhedora que oferece segurança, mas como a força natural que destrói para que algo novo possa nascer. É possível que sua relação com o feminino, com a sua mãe, com mulheres, ou com a energia feminina interna, tenha sido marcada por intensidade, instabilidade, rupturas, e que isso tenha moldado uma visão do mundo como um lugar imprevisível, onde a única constância é o movimento. Há também uma força espiritual nessa escolha. A tempestade não é apenas confusão, é purificação. Você sente que, de alguma forma, precisa passar por esse caos para se encontrar. Como se ao ser jogado contra as pedras, algo em você se partisse, e apenas ali, no estilhaço, o verdadeiro eu começasse a emergir. Esse tipo de alma, que escolhe a tempestade, carrega muitas vezes uma solidão profunda, porque poucos entendem o que significa viver com tanta intensidade, com tanta sede de verdade. Pode ser que te chamem de exagerado, dramático, instável, mas esses rótulos dizem mais sobre o medo deles do que sobre a sua realidade. Você não é demais. Você apenas sente o que os outros evitam sentir. Jung dizia que o inconsciente que não é trazido à luz se torna destino. Para quem escolhe essa janela, o destino muitas vezes se manifesta como crises emocionais, rupturas intensas, transformações radicais. Mas essas crises não são fracassos. Elas são convites para um reencontro com sua essência. São chamadas do inconsciente para que você olhe, com coragem, para o que está em ebulição dentro de si. Você talvez já tenha sobrevivido a perdas importantes, desilusões que rasgaram sua alma, amores que te deixaram à deriva. E ainda assim está aqui, em pé, com os olhos fixos no horizonte tempestuoso, porque no fundo
Você sabe que a luz que emerge depois da tempestade não é a mesma de antes. Ela é mais verdadeira. Mais sua essa janela também pode revelar uma espiritualidade indomável. Você não busca crenças reconfortantes, mas experiências sagradas que transformem. Você percebe que o divino não está apenas no templo, mas também na fúria do céu, no rugido das ondas, no trovão que te faz tremer por dentro. É possível que sua vida seja marcada por ciclos de destruição e renascimento. E por mais difícil que isso seja, talvez você já tenha aprendido que o caos, quando acolhido com consciência, pode se tornar caminho. Um caminho não para a calma ilusória, mas para a verdade, a sua verdade. Então, se a tempestade foi sua escolha, não se julgue. Acolha. Honre essa parte de você que se recusa a viver anestesiada. Porque onde outros veem perigo, você vê despertar. Onde outros correm, você permanece. Onde outros se escondem, você encara. E essa coragem, silenciosa e feroz, é a janela por onde sua alma respira. Se ao observar as imagens foi o Vale Verde ao amanhecer que capturou silenciosamente o seu olhar, isso diz muito sobre quem você é e sobre a forma como sua alma aprendeu a sobreviver. Há algo na cena tranquila, envolta por montanhas e banhada por uma luz suave, que não apenas te atrai, mas te reconhece. Porque essa não é uma imagem idealizada, é um reflexo do seu caminho. Você conhece a escuridão, mas escolheu a luz. Ao contrário do que muitos podem pensar, essa não é uma escolha bonita ou fácil. Escolher o vale não é negar o caos, não é romantizar a vida, é ter atravessado a noite escura da alma e ainda assim acreditar. Acreditar que há beleza depois da dor, que há sentido depois da perda, que há renascimento onde houve devastação. Carl Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. E ao escolher essa janela, você demonstra que já esteve em contato com essa escuridão e que fez dela uma ponte, não uma prisão. Você decidiu não se entregar ao desespero, e isso por si só já é um ato de coragem profunda. O vale ao amanhecer representa o momento em que a dor não desaparece, mas começa a se transformar. Você sabe que o sofrimento não some de repente, mas pouco a pouco ele se transmuta. A luz que nasce nesse cenário não é invasiva. Não é um sol escaldante que ofusca tudo. É uma claridade sutil que acolhe, que aquece sem ferir. Uma luz que entende. Essa paisagem fala de um tipo específico de alma. Aquela que escolheu continuar amando, mesmo depois de ter sido ferida. Que escolheu confiar, mesmo depois de ter sido traída. Que escolheu caminhar, mesmo com as pernas tremendo. Porque em algum lugar dentro de si, você compreendeu que a existência não precisa ser perfeita para ser sagrada. É possível que, em sua vida, você tenha sido muitas vezes aquele ou aquela que ampara os outros, que oferece um ombro silencioso, uma escuta paciente, uma presença que não julga. Talvez você tenha esse papel de porto seguro para as pessoas ao seu redor. E talvez justamente por isso, poucos percebam a profundidade do que você já enfrentou, porque você aprendeu a cuidar, inclusive quando ninguém cuidava de você. Esse Vale Verde também aponta para uma psique orientada pela empatia, pela intuição, pela sensibilidade aos ciclos da vida. Você é alguém que reconhece que tudo tem seu tempo, que a cura não pode ser apressada, que o silêncio, às vezes, é mais curativo que qualquer palavra. Na linguagem simbólica de Jung, esse cenário pode ser associado ao arquétipo do jardim interior, um espaço sagrado dentro de si, onde a alma pode descansar, respirar e florescer. Mas esse jardim não nasce do nada. Ele é cultivado com lágrimas, com perdas, com aprendizados duros. Ele é o resultado de escolhas conscientes de não endurecer, mesmo quando tudo ao redor pedia por frieza. É por isso que a sua esperança não é ingênua. Ela foi forjada no calor da dor e continua ali, silenciosa, não como uma ilusão, mas como uma decisão. Você decidiu acreditar, e isso te torna incrivelmente forte. A imagem do vale também sugere uma relação profunda com a natureza e com o tempo natural das coisas. Talvez você se sinta mais em paz em ambientes calmos, longe da pressa e do barulho. Talvez sinta que precisa de estabilidade, de vínculos duradouros, de raízes. Isso não é fraqueza, é parte da sua sabedoria. Você aprendeu que o crescimento real acontece onde há segurança, presença e cuidado. Mas essa escolha também pode carregar armadilhas sutis.
A busca constante por harmonia pode, às vezes, levar à evitação de conflitos. Pode haver em você uma tendência a preservar a paz a qualquer custo, mesmo quando isso significa silenciar suas próprias dores, suas próprias verdades. Jung alertava para isso. Sem confrontar a sombra, a luz se torna uma ilusão. E talvez o seu desafio atual seja justamente esse: continuar escolhendo a luz, mas sem negar o que ainda está ferido. Ainda assim, o vale representa um lugar de grande potência psíquica. É o terreno fértil onde a alma pode renascer. É o símbolo do cuidado interno, da reconstrução, da confiança. E ao se sentir atraído por essa imagem, você revela não apenas uma visão de mundo, mas uma forma de ser no mundo, com delicadeza, com profundidade, com amor. Você talvez não se veja como alguém forte, pode até se considerar sensível demais. Mas essa sensibilidade é, na verdade, a forma mais refinada de inteligência emocional. Você lê o mundo pelas entrelinhas, percebe o que não é dito, sente as dores ocultas nos silêncios dos outros. E por isso, sabe oferecer presença real daquelas que transformam sem fazer barulho. O vale é, no fundo, uma metáfora para a sua alma. Uma alma que já caiu, mas decidiu levantar, que já foi rompida, mas escolheu se costurar com cuidado, que aprendeu a se nutrir do que é simples, do que é verdadeiro, do que é essencial. E ao escolher essa janela, você afirma: sim, há dor. Sim, há sombra, mas eu não vou me perder nelas. Eu vou florescer, mesmo que leve tempo, mesmo que doa, mesmo que ninguém veja. Porque a verdadeira esperança não grita, ela apenas continua. Se a imagem que mais capturou sua atenção foi a de uma metrópole futurista, iluminada por luzes artificiais e envolta em silêncio urbano, sua visão de mundo pode estar profundamente enraizada em uma busca por lógica, estrutura e controle. Para muitos, essa cena representaria frieza, desconexão ou isolamento. Mas para você há ali um convite, um certo alívio, um sinal de que, em meio ao caos, ainda é possível encontrar ordem, simetria, previsibilidade. Essa escolha diz muito sobre a maneira como sua alma aprendeu a sobreviver. Talvez desde cedo você tenha sido exposto a situações caóticas, ambientes emocionais instáveis, relações confusas, sistemas imprevisíveis e, como forma de proteção, desenvolveu um tipo de inteligência que não é apenas racional, mas estratégica. Você aprendeu a mapear o mundo, a construir modelos mentais que te dessem alguma sensação de segurança. Não porque você não sente, mas porque sente demais. Jung descreveu essa estrutura psíquica como a predominância da função pensamento sobre a função sentimento. Isso não significa frieza ou indiferença. Significa que você aprendeu a processar o mundo, os outros e até a si mesmo por meio do pensamento, porque o contato direto com as emoções era, e talvez ainda seja, arriscado demais. A cidade representa o arquétipo do que é criado. Planejado, construído, ela é a antítese do instinto bruto, da natureza selvagem. Ela simboliza o intelecto, a civilização, o progresso. E você pode se ver nesse ambiente não como um estranho, mas como alguém que pertence. Alguém que compreende os códigos invisíveis, que mantém tudo funcionando. Alguém que não apenas observa o mundo, mas o decifra. Mas essa habilidade de ver padrões, de antecipar movimentos, de entender contextos complexos, traz também um desafio: o afastamento do sentir. Quando tudo é interpretado pela mente, a vida corre o risco de se tornar um sistema, eficiente, lógico, coerente, mas frio. Você pode perceber que tem dificuldade em lidar com a imprevisibilidade emocional, tanto nos outros quanto em si mesmo. Pode sentir-se desconfortável com o que não pode controlar, explicar ou organizar. A imagem da cidade iluminada por luzes artificiais é também profundamente simbólica. Jung falava do risco de substituir a luz natural, a da alma, da intuição, da conexão verdadeira, por uma luz fabricada, técnica, externa. As luzes da cidade são como estrelas que não vieram do céu, mas da eletricidade. Elas iluminam, sim, mas de forma controlada, limitada. São belas, mas não tocam a alma como o brilho do sol ou da lua. Essa é a tensão que pode habitar em você. Você pode estar tão habituado a viver na mente que já não sabe como descer ao corpo, ao coração, ao instinto. E mesmo sem perceber,
Isso pode gerar uma sensação constante de vazio, uma inquietação silenciosa, porque apesar de toda a ordem falta algo. Falta contato, falta presença, falta calor. Ainda assim, essa visão de mundo é valiosa. Pessoas como você são capazes de criar pontes entre o caos e o sentido. São capazes de transformar informação em sabedoria, estrutura em visão, planejamento em realização. Jung reconhecia o valor imenso da mente estruturada, mas alertava: quando o racional domina completamente, o inconsciente encontra outras formas de se manifestar, muitas vezes por meio de sintomas, crises ou sonhos perturbadores. Talvez você se sinta, em muitos momentos, como o ermita moderno, não aquele que vive isolado na floresta, mas aquele que está cercado por pessoas, prédios, redes sociais, estímulos constantes, e ainda assim sente-se só. Porque sua mente opera em outra frequência. Você pensa mais, observa mais, questiona mais, mas nem sempre encontra com quem compartilhar esse processo com profundidade. E isso pode criar um tipo de solidão que não é social, mas existencial. Essa janela também carrega uma pergunta oculta. Onde está a sua raiz? Onde está o seu chão? Porque toda cidade é construída sobre algo, e talvez seja a hora de olhar para o que sustenta essa mente tão poderosa. O que ficou enterrado sob os prédios que você ergueu? Que emoções não puderam ser vividas? Para que você aprendesse a sobreviver por meio da lógica. Não se trata de abandonar sua estrutura. Ela é valiosa, necessária, rara, mas talvez seja o momento de permitir que a vida entre pelas frestas. Que o imprevisível tenha espaço. Que o contato humano te toque, mesmo que isso ameace desmontar um pouco a armadura. A cidade que você escolheu representa a psique do alquimista moderno, aquele que trabalha incessantemente em seu laboratório interno, transformando o conhecimento em insight, complexidade em clareza. Mas o verdadeiro alquimista não vive apenas no intelecto. Ele também se submete ao fogo. Ele se deixa queimar, para que algo novo possa nascer. Ao escolher essa janela, você mostra que está pronto para olhar com mais honestidade para sua forma de funcionar. E quem sabe, começar a se permitir sentir o que antes era apenas analisado. Não para perder o controle, mas para ampliar sua consciência. Porque há mais vida além das fórmulas, mais verdade além dos dados, mais amor além das palavras. E talvez, só talvez, seja a hora de descobrir que o caos que você teme pode ser, na verdade, a chave para a liberdade que você anseia. Há algo profundamente inquietante e sagrado na imagem de um deserto árido, sob um céu avermelhado com uma única árvore solitária. Se essa foi a janela que capturou sua atenção, não foi porque ela te conforta, mas porque ela te entende. Porque, em silêncio, ela reconhece uma verdade que talvez você carregue há muito tempo, a de que o vazio nem sempre é ausência. Às vezes, o vazio é o solo sagrado da transformação. Diferente das outras imagens, esta não oferece beleza imediata, nem esperança aparente. Não há movimento, nem frescor, nem promessa. Há solidão, há secura, há despojamento. E é exatamente isso que a torna tão poderosa. Carl Jung dizia que o verdadeiro despertar espiritual começa quando deixamos o jardim e entramos no deserto. E você, consciente ou não, escolheu entrar. O deserto é o símbolo clássico da travessia da alma. Ele representa aquele momento em que todas as verdades que antes sustentavam sua vida se desmoronaram. Quando os papéis, os rótulos, as crenças, os vínculos, tudo o que antes fazia sentido, simplesmente não faz mais. Não se trata de tristeza comum, nem de solidão passageira. Trata-se de uma sofrida lucidez, uma clareza incômoda, de que aquilo que parecia pleno era ilusório. E que aquilo que parecia vazio talvez esconda o essencial. Se essa imagem te atraiu, talvez seja porque você já esteve, ou ainda está, nesse território interno onde nada parece fazer sentido. Onde você olha ao redor e não encontra reflexo, não encontra pertencimento. Onde até mesmo os vínculos mais íntimos parecem distantes. Isso não é porque você não ama ou não deseja conexão. É porque você carrega uma pergunta que os outros evitam. Qual é o verdadeiro sentido de tudo isso? Essa pergunta não é leve. Ela não cabe em conversas cotidianas. E talvez você tenha tentado calá-la durante muito tempo. Tentou se encaixar, se adaptar, seguir o caminho esperado. Mas em algum ponto tudo isso desmoronou. E ficou você o céu à terra rachada.
E o silêncio. Um silêncio que não condena, mas te obriga a escutar algo mais profundo. Algo que talvez sempre esteve ali. A árvore solitária no deserto é o seu espelho. Ela representa aquilo que em você ainda resiste, mesmo depois de tantas perdas. Talvez você tenha vivido rejeições dolorosas, falências afetivas, rupturas espirituais. Talvez tenha tido que recomeçar do zero, várias vezes, sem aplausos, sem testemunhas. E mesmo assim, algo em você permaneceu de pé. Reto, duro, vivo. Essa imagem fala de uma alma que não se contenta com distrações, que não busca anestesia, que já não se satisfaz com as promessas fáceis da felicidade de vitrine. Uma alma que, ao invés de fugir do sofrimento, escolheu olhá-lo nos olhos, talvez porque já entendeu que só o que é atravessado pode ser transformado. O deserto também é um arquétipo da morte simbólica. Jung dizia que o velho eu precisa morrer para que o novo possa nascer. Mas essa morte é assustadora, porque ela não é apenas simbólica, ela dói. Ela implica em soltar, em deixar para trás personas, identidades, ideias que por muito tempo te protegeram. Escolher essa janela é aceitar esse luto, é reconhecer que está pronto, ou quase pronto, para descer mais fundo, para se despir das últimas ilusões, para olhar a si mesmo sem máscaras, e ainda assim, a beleza nessa paisagem. Uma beleza severa, árida, mas indiscutível. Porque no silêncio do deserto, longe das distrações, a alma finalmente pode se escutar. Não há interferência, não há ruído. Só você, sua respiração, seu passado, seu destino. E nessa quietude brutal, surge um fio de verdade que nenhuma religião, nenhum sistema, nenhum outro pode te dar. Uma verdade que é sua, intransferível, inexplicável, mas absolutamente real. Essa janela também aponta para um tipo de sabedoria que não se aprende nos livros. É a sabedoria do sobrevivente, do buscador, do peregrino que, mesmo cansado, ainda escolhe caminhar. Talvez você não tenha todas as respostas. Talvez tenha mais perguntas do que nunca, mas já aprendeu a viver sem garantias. Já entendeu que o verdadeiro sentido não se encontra, se constrói, e que, às vezes, ele só aparece depois de tudo ter sido arrancado. É possível que, por ter vivido tanto tempo nesse lugar interno de deserto, você tenha desenvolvido uma espécie de insensibilidade, uma defesa emocional, um certo ceticismo. Mas por baixo disso tudo, ainda pulsa uma alma que anseia por contato, que deseja voltar a confiar, que sonha ainda que em segredo com a chuva, porque o deserto não é o fim. Ele é o início de uma nova etapa. Quando a terra parece morta, é ali que a semente começa a germinar. Quando tudo parece seco, é ali que a água interior começa a se mover. Ao escolher essa imagem, você demonstra não apenas coragem, mas integridade. A integridade de quem não se vendeu por respostas prontas, de quem não fingiu, de quem escolheu ser verdadeiro, mesmo que isso custasse a leveza. E essa integridade é rara, é sagrada. Mas lembre-se, por mais que o deserto seja necessário, ele não é destino final. Você não foi feito para viver sempre ali. A árvore solitária resiste, sim, mas também espera pela chuva, pela renovação, pela vida nova. E talvez, só talvez, essa vida nova esteja mais próxima do que você imagina. Há imagens que não apenas chamam a atenção, elas nos atravessam. O vórtice galáctico, girando sobre uma terra rachada, é uma dessas imagens. Ela não grita, não seduz com beleza óbvia, mas algo nela mexe com o corpo, com o coração, com a memória da alma. Se foi essa a janela que mais te atraiu, há dentro de você uma percepção rara, a de que o mundo não é apenas matéria, é mistério, e que a dor, por mais brutal que seja, pode carregar sementes de revelação. Escolher essa imagem revela uma visão do mundo profundamente espiritual, mas não no sentido dogmático. É uma espiritualidade vivida na pele, moldada por perdas, fragmentações, desilusões e perguntas sem resposta. A terra rachada sob seus pés simboliza tudo aquilo que desmoronou. Relações, identidades, certezas, estruturas. Mas mesmo diante disso, você olha para o alto. E o que vê não é um céu comum, é um portal. Um giro cósmico, um chamado ponto. Carl Jung chamou esse símbolo de self, o arquétipo do todo, da totalidade psíquica, que une o consciente e o inconsciente, o humano e o divino. É o ponto de integração da alma. E quando você escolhe essa imagem, está expressando, mesmo que sem palavras,
o seu desejo de conexão com algo maior do que você mesmo. Uma busca por sentido que não se satisfaz com explicações lógicas, nem com teorias reconfortantes. Você quer vivência, verdade, fusão com o mistério, mas esse chamado não veio de graça. Provavelmente sua jornada foi marcada por rupturas intensas. Talvez você tenha enfrentado crises existenciais que o tiraram completamente do eixo. Momentos em que tudo em que acreditava perdeu o sentido. Pessoas em quem confiava se afastaram ou revelaram outra face. Ideais pelos quais lutava desmoronaram. E você se viu diante do nada, ou pior, do tudo esmagador. Essa rachadura na terra não é uma metáfora poética para você. Ela é real. Ela fala de um chão que cedeu, de uma estrutura que não suportou mais o peso da alma. E é justamente por isso que a imagem do vórtice galáctico te chama, porque ela não nega a destruição, mas promete uma integração possível, mesmo em meio aos escombros. Sua percepção do mundo é marcada pela sensibilidade àquilo que está além da superfície. Você capta sincronicidades, sonha com símbolos que não sabe explicar. Sente que certas pessoas, lugares ou momentos têm um peso diferente, como se estivessem carregados de um significado oculto. Isso pode fazer com que você se sinta deslocado na vida cotidiana, como se o mundo dos outros fosse raso demais, apressado demais, superficial demais para aquilo que você percebe. Jung dizia que a alma que despertou para essa dimensão simbólica da vida jamais consegue voltar a caber no molde estreito da normalidade. E isso pode ser tanto um dom quanto uma dor. Você carrega dentro de si a tensão entre o céu e a terra, entre o espiritual e o concreto, entre o infinito e a limitação do corpo, da rotina, das obrigações. E essa tensão, se não for acolhida, pode virar exaustão, pode virar sensação de inadequação, um sentimento recorrente de que você não se encaixa em lugar nenhum, que pensa demais, sente demais, questiona demais. Mas o que você chama de demais é, na verdade, a profundidade da sua consciência em ebulição. A imagem cósmica também traz à tona o arquétipo do alquimista, aquele que mergulha nas trevas da matéria em busca da centelha divina. Não se trata de negar o sofrimento, muito pelo contrário. Trata-se de encontrar dentro dele uma chave de transformação. Você já aprendeu, ou está aprendendo, que a dor pode ser um portal, que o colapso pode ser o início de algo novo, que as ruínas podem esconder ouro. Mas esse tipo de jornada exige muito. Exige desapego, coragem, humildade. Porque não se trata apenas de entender. Trata-se de morrer e renascer. De soltar o ego, as máscaras, os velhos papéis. De aceitar que a resposta não virá pronta. Que o sentido se revela aos poucos, como uma espiral. Nunca em linha reta, nunca com garantias. Você talvez esteja vivendo um despertar espiritual. Não aquele cheio de paz, mas aquele que arde. Que tira o sono, que te faz repensar cada escolha, cada vínculo, cada crença, que te obriga a descer às profundezas para depois poder subir. E, nesse processo, é comum perder o chão, duvidar da sanidade, sentir-se à deriva. Mas saiba, você não está sozinho. Muitos estão passando pelo mesmo, só que em silêncio. A janela cósmica é, portanto, o símbolo de uma alma em transição. Uma alma que já não se contenta com meias-verdades, que já não cabe no que é pequeno, limitado, previsível. Uma alma que quer tocar o todo, mesmo sabendo que isso exigirá atravessar todas as suas partes quebradas. E talvez seja justamente nas rachaduras do seu mundo que o universo está tentando entrar. Depois de atravessar cada uma das 5 janelas, talvez você perceba algo essencial. Nenhuma é melhor do que a outra. Nenhuma é certa. Nenhuma é errada. Cada uma delas representa uma forma única e legítima de ver o mundo e de existir dentro dele. O que muda de uma para outra não é o valor, mas o lugar interno de onde você olha. Porque, no fim das contas, todas as janelas apontam para o mesmo destino. Você, Carl Jung, chamou esse processo de retorno a si mesmo de individuação. Um nome complexo para algo profundamente humano. O caminho de tornar-se quem você é, não quem esperavam que você fosse. Não quem você fingiu ser para sobreviver, mas quem você verdadeiramente é, por trás das máscaras, dos papéis, das defesas, dos medos. As janelas que você viu neste vídeo não são testes. São espelhos. São símbolos que falam diretamente com o seu inconsciente. E a imagem que mais te atraiu
Revelou algo silencioso, mas poderoso. A sua visão do mundo não é neutra. Ela é construída a partir das suas dores, dos seus amores, das suas cicatrizes e dos seus sonhos. Talvez você tenha se reconhecido na tempestade, porque o caos nunca te assustou tanto quanto a mentira. Talvez tenha sentido paz no vale, porque aprendeu a florescer mesmo depois de tudo desabar. Talvez tenha encontrado um eco no silêncio calculado da cidade, onde o pensamento protege o que a emoção ainda não deu conta. Ou no deserto, onde a alma se despiu de tudo e mesmo assim permaneceu viva. Ou, quem sabe, tenha sentido que o vórtice cósmico é a sua casa, esse lugar entre o céu e a terra, onde o mistério e a dor convivem. Mas e se todas essas janelas forem suas? E se cada uma for uma fase da sua vida, um pedaço do seu caminho, uma face da sua alma? E se o que você viu não for uma identidade fixa, mas um momento? Porque a verdade é que somos muitos, e mudamos com o tempo, com a dor, com a consciência. A tempestade pode ter sido necessária em uma fase, o vale em outra. A cidade pode ter te protegido quando tudo parecia instável. O deserto pode ter sido o lugar onde você, enfim, ouviu a própria voz. E o vórtice pode ser o que te chama agora, ou o que te espera depois da próxima travessia. Esse é o movimento da alma. Ela não é linear, ela é cíclica, ela é profunda. E é justamente por isso que o caminho da individuação é tão complexo e tão belo. Ele não se resume a um diagnóstico, a uma definição, a um destino. Ele é um processo contínuo de integrar tudo o que você é. Luz e sombra, ordem e caos, força e vulnerabilidade. Jung dizia que aquilo que você nega em si mesmo acaba te controlando, e que aquilo que você aceita se transforma. Olhar para a janela que mais te tocou é um primeiro passo nesse olhar mais amplo sobre si mesmo. Não para se rotular, mas para se reconhecer, para começar a entender de onde vem sua forma de amar, de se defender, de buscar sentido, para perceber que o mundo que você vê é o espelho do mundo que você carrega. O externo é sempre reflexo do interno. Quando você se sente em guerra com o mundo, há uma guerra dentro de você. Quando sente que o mundo é frio, talvez esteja distante da sua própria sensibilidade. Quando tudo parece vazio, talvez seja porque o seu vazio está pedindo atenção. E quando o mundo parece mágico, cheio de sinais, sincronicidades e beleza oculta, é porque sua alma está viva e quer dançar com o universo. A pergunta agora não é qual é a sua janela, mas o que ela está te mostrando. Que parte sua você tem deixado de escutar? Que sentimento você precisa acolher? Que verdade está tentando emergir de dentro do silêncio? Talvez você tenha passado a vida tentando se encaixar, agradar, sobreviver. Mas chegou a hora de olhar para si com mais coragem, com mais gentileza, com mais verdade. E esse olhar não precisa ser rápido. Não precisa ser definitivo. Ele precisa apenas começar. O caminho da individuação não é feito de grandes saltos, mas de pequenos encontros com partes suas que foram esquecidas. Um sentimento que retorna, um sonho que insiste, uma imagem que te persegue, uma janela que te chama. Tudo isso são sinais, convites, ecos da sua própria alma pedindo para voltar. E se você chegou até aqui, isso já é um gesto de amor por si. Porque não são todos que têm a coragem de parar, de refletir, de se ver com profundidade. A maioria segue distraída, fugindo de si mesma. Mas você escolheu olhar, escolheu sentir, escolheu se aproximar da sua essência. E talvez, só talvez, descubra que o que você buscava lá fora sempre esteve aí dentro. No final, todas as janelas levam para o mesmo lugar, o centro da sua alma. Aquele espaço sagrado onde não há certo nem errado, forte nem fraco, bonito nem feio. Há apenas você, inteiro, real, vivo, e ali, nesse centro silencioso e poderoso, você pode enfim se reencontrar.